Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, bem-vindos a esta rúbrica que no fundo é a sua, ou melhor dito, vocês são a razão de existir deste programa, Apontamentos da Semana. Esta semana, como dissemos a semana passada, nós vamos exatamente analisar o chamado ao discipulado. Para isso, nós vamos contar, como é já habitual, com a presença e com a colaboração do pastor Ilídio Carvalho. Pastor Ilídio, mais uma vez, olá, já cá estamos mais uma semana passou rápido e pronto, aqui estamos com mais um assunto para nós, portanto, à luz da Bíblia, podermos então refletir, estudar e apresentar aos nossos amigos que semanalmente nos acompanham nesta rúbrica Apontamentos da Semana. A semana passada eu tinha dito que Jesus escolheu os seus discípulos e disse, ou melhor dito, nesta frase, nesta afirmação, para esta afirmação surgem duas perguntas que queria colocar-lhe, que é quem eram estes discípulos e que poder é que Jesus lhes outorgou. Portanto, isto é muito importante, saber quem eram e, em segundo lugar, que poder é que de facto Jesus lhes vai dar, portanto, lhes vai outorgar. Se há temas que eu estou à vontade, neste é um deles, porque não é por nada que eu sou de Peniche, não é? E como tal é terra de pescadores. E penso não ser amigo de Peniche, não é? Mas... Não. Isso de maneira nenhuma. Até porque a história dos amigos de Peniche é, no sentido, tem uma conotação positiva, até na sua história, na sua essência. Nós é que lhe chamamos amigo de Peniche, dando-lhe a conotação errada, penso eu, não é? Pelo menos tem uns doces bons. Exatamente, é mais por aí. Ok. Portanto, fala-se aqui de pescadores, homens iletrados, homens com muito, para não dizer iletrados totalmente, vou-lhe dizer com pouca cultura, nenhuma mesmo cultura, a não ser o que aprendiam na sinagoga, mas para dizer que homens rudes, mas um coração bastante grande e largo. E Jesus vai-se rodear destas pessoas, porque nós não podemos encher um copo se estiver cheio. Não é? Porque dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo espaço. Portanto, é necessário que esvaziemos o copo de alguma coisa para outro líquido, por exemplo, entrar nele. Portanto, para que nós possamos receber Jesus, um desconhecido até então, é necessário que possamos estar atentos àquilo que, pelo menos receptivos àquilo que este estranho tem para nos dizer. E ele aproxima-se destes homens de saber piscatório e dirá claramente, fará um convite a todos eles para que o possam seguir, e diz o texto curiosamente, eles deixaram tudo e o seguiram. O que não é fácil, lido assim é de uma forma fácil, deixar as suas lides onde dá o seu ganha-pão, não é nada fácil seguir alguém que eles não conhecem. Ora, e é uma arte totalmente diferente, pescadores de peixe, far-vos-ei pescadores de homens. Agora é necessário moldar estas pessoas àquilo que Jesus queria, porque eram eles que seriam a continuidade daquilo que o próprio Deus queria. Ao povo de Israel, é um facto, mas em vez de eles disseminarem aquilo que foram chamados a fazer, antes pelo contrário, ou cristalizaram, ou então absorveram aquilo que o mundo tinha para dar, que neste caso, olhando à perspectiva eterna, não era rigorosamente nada. Portanto, estes discípulos, estes homens vão ouvir realmente Jesus, vão ser chamados por ele aqueles que eram mesmo, diríamos quase, o contrário da nata da sociedade, não em termos social, mas em termos de caráter. Era um Simão Bar-Jonas, mais conhecido por Pedro, que o próprio nome, o seu nome Petros, em grego quer dizer aquele que é de caráter instável, e quando nós olhamos a personalidade mais conhecida, pronto, é Pedro, para a gente saber do que é que estamos a falar, de Pedro, vemos que é mesmo instável. Ora, hoje dá o dito por não dito, Senhor, se necessário for, eu irei contigo até à morte, se necessário for, não é? E quando é necessário, não conheço aquele homem, nem sei quem é, nem tenho nada a ver com ele, e maldito seja ele, não é? Se lermos entre linhas do texto, nas negações de Pedro. Os outros também de caráter bastante rude e agressivo. Estão a lembrar de João,
não é? Os filhos do trovão, Boanerges, João e Tiago, os irmãos, os filhos de Zebedeu. E era necessário adocicar esses corações, amaciar esses corações para a empresa que eles tinham diante de si. No entanto, diz o texto que Jesus vai escolher aqueles homens, curiosamente não escolhe um que era o mais académico de todos, no dizer de Mateus no capítulo 8, que era o mais, um escriba. Não é? Mateus não nos dá o nome, mas sabemos que tratava-se daquele que foi mais tarde, enfim, logo a seguir, se quisermos, o contabilista, o tesoureiro dos 12. Jesus vai vai municiá-los para o trabalho que eles tinham à sua frente. E era proclamar a mensagem, mas também outorgar-lhes poder. E há um pormenor que hoje, mais do que nunca, a pena é que nas diversas religiões que vemos por aqui, ao nosso redor, hoje o ser humano pauta-se pelo ter, pelo ver, e nunca pelo ser. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, mostra aqui um pormenor interessante, como o de Lucas, aliás. No capítulo 10, Mateus fala aqui, como nos Evangelhos, como disse, a maneira como Jesus vai municiar os seus discípulos antes de os enviar às ovelhas de Israel. E diz aqui, o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e diz aqui, indo pregai, dizendo, chegado é o reino dos céus. E agora repare como Jesus vai municiar os seus discípulos, dizendo assim, curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demónios, de graça recebeste, de graça dai. Ora, vemos aqui que, como ele diz, expulsar demónios, mas ele acrescenta, tem aqui um pormenor muito importante, que é limpar os leprosos, e diz, ressuscitai mortos. Ora, Jesus fê-lo, mas também os seus discípulos o fizeram em nome de Jesus. Repare-se que hoje em dia, e é interessante ver que essas igrejas, onde a igreja que existe para mostrar, somente para mostrar, e a fé sabe Deus onde ela está, não é? Com todo o respeito que nos merece, reparem que Jesus aqui, essas igrejas, não têm, o único poder que não têm, que é curioso e espantoso, não é? Parece que não foram equipados, é expulsar demónios, exorcismos, não há qualquer problema. Satanás sai com uma facilidade tremenda, os demónios saem, só basta superar, que é uma coisa espantosa. Como é que Satanás é tão fraquinho assim que o homem fala e Satanás desaparece, aparentemente, não é assim? Curar, pois bem, não há problema nenhum em curar, absolutamente nenhum, é a coisa mais fácil. Mas o que é espantoso é que no ressuscitar é um silêncio ensurdecedor. Não há nenhuma igreja do espectro protestante, diríamos assim, que possa estar equipado com este poder. O que não deixa de ser curioso. Isso talvez mostre que o patrono dessas igrejas, o patrono de tudo aquilo que está por trás, e basta ler o livro do Jó, por exemplo, basta ver, por exemplo, estou-me a lembrar no livro do Êxodo, no capítulo 8, quando fala quando o povo de Deus saiu do Egito, onde há antes da saída as pragas do Egito, aquelas 10 pragas, onde vemos que as diversas coisas que Jeová faz através de Moisés e de Arão, seu irmão, com a vara, não é assim? Vemos que é dito lá, se nós lêssemos isso, é dito lá que os magos fizeram tudo isso com os seus encantamentos. Tudo aquilo que Moisés e Arão fez por mandato de Deus, diz o texto que os magos também o fizeram, os magos de Faraó. Mas só há uma das pragas que os magos não fizeram. E qual foi? Fazer com que o pó se transformasse em piolhos. Não é desse o que lá está, mas transformasse. Portanto, fazer um ato criador. E aí, claramente, o texto mostra claramente que os magos disseram: nós não podemos chegar a tanto porque isso é o dedo de Deus. Ipsis verbis, isso é o dedo de Deus. Ora, e o que é interessante é que, se colarmos e ser abusivos da nossa parte, vemos que todos eles são equipados a todos aquele poder, entre parênteses, mas deste não. Quase por exclusão de parte, a ideia é que o seu patrono não é Deus, mas é alguém que
aparentemente se faz passar por Deus, porque o poder criador somente Deus dá, e por isso é que ele diz aos seus, ide, curai, expulsai demónios, mas também ressuscitai mortos. E hoje em dia isso não acontece. Podíamos nós perguntar, talvez, porque é que, pastor, se fala assim, será que a nossa igreja também não tem esse poder? Será que é dúbio? Será que se entendermos bem, será que isso se aplica à nossa igreja? Eu gostaria de ler aqui no que é dito, a serva do Senhor diz no segundo livro de Mensagens Escolhidas, no segundo tomo, na página 54. Ele dilo em 1904. Ele diz assim, dentro deste propósito, a maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra, aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Eu estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá o seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Ora, e aqui víamos que era mais a vista do que a fé. Ora, e os discípulos, Jesus vai municiar, se quisermos assim, estes discípulos para que eles tivessem poder. Há aqui uma carta imaginária, com certeza, quando o autor imagina que a empresa de Jesus, a empresa evangélica, vai para dar emprego aos discípulos, vai enviar o perfil para esta empresa de consultoria para que ele diga realmente a Jesus, que é o gerente de outra empresa, se estes futuros colaboradores são interessantes. E eu tenho aqui uma carta muito interessante, penso eu dou um relatório que essa empresa escreve ao dito Jesus, não é, como empresário, em relação àqueles colaboradores, se os pode empregar ou não, se há um risco ou não de desempregar. E ele diz assim, a dado parte diz assim, como parte do nosso título e a título de informação, fazemos alguns comentários de ordem geral, como faria um revisor de contas. São resultado de consultas que tivemos com os membros do nosso pessoal e não implicam nenhuma despesa extra para si. Portanto, a opinião do nosso pessoal, que a maior parte dos seus candidatos carece de preparação. Portanto, falado aos 12, aos 11. A educação e aptidões vocacionais para o tipo de empresa que Vossa Excelência está a lançar. Não fazendo a menor ideia, eles, não é? Não fazem a menor ideia do que seja trabalhar em equipa. Recomendamos-lhe que continue a procurar pessoas de experiência e de reconhecidas capacidades administrativas. Simão Pedro é emocionalmente instável e perde o domínio próprio facilmente. André não reúne quaisquer condições para ser dirigente. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, põem os seus interesses pessoais acima dos da companhia. Tomé mantém uma atitude de dúvida que poderia minar o moral do grupo. Lamentamos ter que dizer-lhe que Mateus está sob censura do Departamento Ético-Comercial de Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, tem inclinações radicais definitivas, os tais zelotas. E ambos obtiveram pontuação muito elevada na escala maníaco-depressiva. No entanto, veja bem, um dos candidatos manifesta grandes possibilidades. É hábil, dispõe de recursos, dá-se bem com as pessoas, tem capacidade empresarial, conhece muita gente nas altas esferas, está muito motivado e ambicioso e é responsável. Recomendamos a Vossa Excelência, pois bem, um senhor chamado Judas Iscariotes como seu administrador financeiro e como seu braço direito. Quanto aos outros perfis, nada mais temos a acrescentar. Claro, isto é simplesmente utópico, não é assim? É algo de imaginário, mas vemos exatamente que o único que era escriba, portanto era Judas, é um facto, não é? Mas é a segunda vez que os evangelhos, que o Novo Testamento fala que Judas mais tarde tornou-se o filho de perdição. Depois, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3 e 4 em diante, mostra claramente que, pela primeira vez, alguém tem esse nome. E que nós sabemos, convinha recordar, talvez, que os evangelhos, apesar de estar no início do Novo Testamento, mas de uma forma lógica, não estão inseridos de uma forma cronológica. Portanto, o primeiro escrito a ser escrito do Novo Testamento é a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, no ano 50 da nossa era. Portanto, mas como os evangelhos é de uma forma lógica, o nascimento de Jesus e por aí fora, por isso é que aparece Mateus, Marcos, Lucas e João e por aí fora, não é assim? Por isso é que eu digo que a referência a Judas como o filho da perdição é a segunda vez que refere
este nome. Ora, vemos aqui, como dizíamos, a maneira como Jesus escolhe os seus, à exceção de Judas, que Judas oferece, mas Jesus o aceita para que pudesse ainda moldá-los. E se lermos o Evangelho de João no capítulo 13, verso 1, na dita Santa Ceia, não é assim, onde Judas estava incluído, diz lá que Jesus amou-os até ao fim. Até ao fim. E este Exatamente. amou-os é Judas inclusive. Exatamente. Pastor Elidio, realmente é espetacular ver que tipo de pessoas é que eram os discípulos que Jesus chama. É muito, muito interessante. É muito interessante ver que Jesus não é por aí que de facto desanima, portanto é um homem, neste caso Jesus acredita naquelas pessoas que ele chama. Vemos o trabalho e o tempo que ele investe efetivamente na preparação de cada um deles, embora aparentemente só um é que pudesse, como diz a carta, portanto, ainda aqui o tópico, só um é que apresentasse, digamos, características, digamos, curriculares. Na altura, exatamente, à altura. Mas vemos que, na realidade, Jesus vai ter a paciência para fazer um percurso com eles, dando-lhes o poder necessário para que, na realidade, eles fossem habilitados não tanto pela via académica, ou seja, pelas possibilidades verdadeiramente intelectuais, mas, efetivamente, o que eles poderiam vir a ser transformados pelo poder, pelo seu próprio poder. Eu penso que isto é extraordinariamente importante. Ainda hoje ocorre exatamente isso, não é verdade? Agora, há aqui uma questão muito importante para os nossos dias, Pastor Elidio, porque que podemos fazer o paralelismo para os nossos dias, não é? Ser discípulo, aquilo que há bocadinho dizia, portanto, a diferença entre o ter e o ser discípulo, não é? Ser discípulo é um convite verdadeiramente grandioso, é qualquer coisa de extraordinário, não é? Não é efetivamente uma profissão, não se trata de uma escolha de uma profissão, mas é qualquer coisa de que ultrapassa efetivamente muitas vezes a própria razão e a própria razão humana. É qualquer coisa de grandioso efetivamente. Mas deixe-me fazer-lhe a pergunta, porque eu tenho a certeza que aqueles que nos estão a ver e acompanhar vão querer, tenho a certeza que esta pergunta está na mente deles também, que é, mas de facto, o que é ser? Cristão. Claro. Porque não há discípulos verdadeiros sem ser cristãos, não é? Cada vez que eu digo que sou cristão, não é? Portanto, se eu conhecer um pouco da língua hebraica, então digo, aquilo é o Messias, o Mashiach. Aquilo é o Messias. Se eu conhecer um pouco da língua grega, direi a mesma coisa noutra língua que é Cristo. Ora, e se eu traduzir isto para a nossa língua portuguesa, quer dizer, cada vez que eu digo Cristo ou sou cristão, estou a dizer o ungido de Deus, estou a dizer o enviado de Deus, estou a dizer o eclético de Deus, o escolhido de Deus para um determinado fim. Portanto, cada vez que eu digo que sou cristão, tenho estes sinónimos todos coadjuvados à pessoa, ao nome de cristão. Por isso é que é fácil ter uma igreja, tremendamente fácil, ter uma religião, mas agora ser cristão é tremendamente difícil ser cristão. Porquê? Porque Jesus pede, filho meu, dá-me o teu coração. Como ele diz no Sábio, no livro de Provérbios, no capítulo 23, no verso 26, não é? E dar o coração, este leve, é a mesma linguagem metafórica, é dar-nos o nosso todo, desde a ponta do pé à ponta da cabeça, todo, o nosso todo. Não há meio termo. É o todo, é o tudo ou nada. Exatamente. É mesmo tudo ou nada. Ora, o que nós vemos aqui, aqui tem no versuário desta lição 4, que diz aqui, que dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O grande problema é que nós, naturalmente, lá está, o se ter uma religião ou ser cristão, fazemos ao contrário. Queremos seguir Jesus sem tomar a nossa cruz e muito menos sem nos negarmos a nós próprios. Abdicar. Exatamente. Porque ser cristão é, a partir de como nos disse Nicodemos, não é assim? Necessário que é nascer de novo. E nascer de novo só pode ser feita esta metamorfose, esta simbiose em Cristo Jesus. Ou seja, o Espírito Santo habitar em cada um de nós. Mas para habitar em cada um de nós é como um tal copo de água. Nós temos que estar vazios de nós próprios. É no fundo um ato criador, não é? De Deus.
Em cada momento, sim. A cada momento. Por isso, como o Espírito de Deus pairava sobre as Sim, águas, sim, não é? Sim, 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 sim. Assim, o Espírito tem que pairar por aquele que nasce da água, E do Espírito. morrer, Sim. e do Espírito e novidade da vida. Muito bem. Por isso é que Paulo, mais tarde, irá dizer aos Gálatas, na carta aos Gálatas, não é? Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Eu vivo, estou aqui, não é? Sim. Apesar de ser eu, a matriz que está no registro civil sou eu, mas quem vocês veem que vive não sou eu. Claro. É alguém que vive dentro de mim, que se manifesta no exterior, como eu sou. Muito bem. Meu prezado amigo, nós chegamos ao final desta rúbrica, ou seja, deste assunto, referente a esta semana, a rúbrica desta semana. Sem dúvida nenhuma que se nós tivéssemos que extrapolar toda esta situação para a nossa realidade hoje, nós poderíamos dizer com toda a certeza que há muita gente que de facto, portanto, vegeta, mas que não vive. E é esta vida na sua essência, na essência da sua palavra, do seu verdadeiro significado, que Jesus pretende dar a cada um de nós. E é aqui que, na realidade, o ser, de facto, é extraordinário. O ser que é muito diferente do ter, em que numa sociedade como a nossa, a maior parte das pessoas efetivamente investem no ter. Mas a proposta, por excelência da parte de Cristo para cada um de nós, é não tanto a questão do ter, mas é mais a questão do ser. E o ser é mais complicado porque vai implicar exatamente o meu e o seu nascimento diário. Por isso, meu prezado amigo, se gostou, se apreciou o assunto desta semana, então quero dizer-lhe que não deve perder exatamente o da próxima semana. E o assunto da próxima semana, que iremos analisar e estudar com o pastor Ilídio Carvalho, é Cristo como Senhor do Sábado. Eu estarei cá exatamente para ter esta conversa com o pastor Ilídio, mas nós esperamos que você também esteja aí desse lado, atento àquilo que nós vamos dizer, ou que o pastor Ilídio irá dizer através da Bíblia a cada um de nós. Bem-haja por nos escolher, por optar estar na nossa companhia. Eu tenho a certeza que na próxima semana nós voltaremos a encontrar, se Deus quiser. Um abraço e até para a semana, se Deus quiser.